mais uma aula de literatura. Nós estávamos falando sobre o texto literário 1, texto literário 2, expectativa e estratégia do leitor, né? E hoje nós vamos trazer os gêneros literários, tá? Mas sem esquecer que eu vou estar colocando lá um textozinho para que vocês vejam a expectativa do leitor, um trechozinho de um texto do Machado de Assis, tá? Que é para ver como que a leitura dele é mais complexa, mais realista. E eu vou estar colocando esse trechozinho para a gente estar fechando a parte de texto literário, tá? Mas não fiquem preocupados, eu vou colocar lá. E vamos estar falando hoje de gêneros literários. Os gêneros literários vai ser muito importante, porque agora nós vamos estar começando mesmo a viajar mais na nossa literatura. Então, antes de começar essa viagem, nós precisamos entender os 3 tipos de gêneros literários, tá? O épico, o lírico e o dramático. Hoje nós vamos falar do épico, tá? Das epopeias, do gênero narrativo. Nas outras aulas nós vamos falar do lírico e dramático. Épico, também chamado de narrativa. Relato de acontecimentos imaginários ou não que se sucedem no tempo e se situam no espaço, envolvendo um ou mais personagens, tá? A história das epopeias, de Camões. Então, são fatos épicos, fatos históricos, narrados, onde cria-se um herói para o povo. Então, são as epopeias. Mas também dentro desse gênero épico temos o narrativo, que também é onde eu conto e relato acontecimentos imaginários, fictícios ou não. O tempo da narrativa, por definição, é o passado. Então, o tempo da narrativa é o passado, pois o narrador, em geral, conta o que já aconteceu. Tá? Passado, conta o que já aconteceu. Por outro lado, não se deve confundir esse passado com o tempo verbal, com o verbo que vai estar sendo utilizado lá. Por quê? Pelo narrador, pois com muita frequência se usa o verbo no presente. Então a história aconteceu no passado, mas eu vou estar narrando no presente? Pode? Sim. É um gênero literário, um gênero épico e narrativo. Aconteceu, mas o autor com frequência vai usar o tempo no presente, como se o fato passado estivesse acontecendo no momento em que é narrado. Então ele quer passar essa ideia de que está acontecendo, que você está lendo realmente o que está acontecendo, não importa o que ele aconteceu no passado. Ele quer te trazer essa veracidade, essa verdade no momento da leitura, tá? Outra característica essencial desse gênero é a presença de um narrador, que não deve ser confundido com o autor, tá? Esse narrador, ele não pode ser confundido com o autor. É um narrador que o autor construiu dentro da história dele, dentro desse gênero narrativo. Ou seja, o narrador é um elemento intrínseco. Por que intrínseco? Ele faz parte já. Ele faz parte. Ele é real. Ele é real para o autor, ao texto criado pelo autor. Então, esse elemento, esse narrador, é um elemento, é mais um personagem. Ele é mais um personagem nessa história. Tá ok? Então, o narrador agora é mais um elemento criado pelo autor. Subgêneros narrativos. O primeiro grande, que são as epopeias, novela, romance, conto, poema narrativo, crônica, fábula, mito. Todos estão englobados, envolvidos dentro do gênero narrativo, tá? Mas o que nós mais vamos utilizar? O épico, nós vamos utilizar todos, mas o que mais abrange, mais questionado, falado na literatura é a epopeia, são os épicos, tá? Características. Mais objetivo que o lírico, é óbvio, por quê? Porque o lírico não trabalha com o eu, não trabalha com o subjetivo. No narrativo eu não vou fazer isso, então ele é mais objetivo.
ele não deixa também de trazer algumas coisas, né? Porque ele também pode narrar o imaginário, mas ele não é tão subjetivo quanto o lírico. Relata acontecimentos imaginários ou fictícios, podem ser reais ou não. Mediação por um narrador, um foco narrativo que o autor criou, que ele criou esse narrador também. Tempo passado, mas lembrando que o verbo com frequência pode estar no presente. Progressão temporal, as coisas estão acontecendo. Personagens. Tipos de narrador que pode haver nesse gênero narrativo. Terceira pessoa é apenas uma voz que não se identifica. Primeira pessoa é um dos personagens, narrador, personagem. Observador, quem presencia ou testemunha os acontecimentos. Onisciente, conhece e revela o interior dos personagens, pensamentos e emoções. Uma coisa também que nós temos que prestar bastante atenção no gênero narrativo, no épico, é o quê? Discurso direto, reprodução fiel das falas, diálogos. Discurso indireto, o narrador traduz a fala do personagem, colocando-se como intermediário ou intérprete dele. Então, o discurso indireto, ele vai estar em terceira pessoa. É alguém falando por terceiro, sendo intermediário ou intérprete. O diálogo são conversas diretas, tá? Você pode estar falando, professor, isso é parecido com redação. Não, é porque eu tenho que entender a estrutura narrativa, do gênero narrativo, porque vocês estão estudando literatura. Então, eu preciso entender o que? O gênero narrativo, o gênero épico, que eu vou trazer para vocês nas próximas aulas, que ainda vai ter mais uma aula dessa. Nós vamos falar das epopeias. Então, eu preciso entender a estrutura literária. E temos os dois outros gêneros, o lírico e o dramático. Então, na próxima aula, eu vou falar um pouco mais do gênero épico e vamos falar do gênero lírico. Vou trazer algumas epopeias e explicar a grandiosidade delas, a criação de um herói, de relatos e feitos heróicos dentro da epopeia. As características vocês estudem, porque eu vou colocar exercícios. Expectativa do leitor, vou colocar um pequeno trecho lá do Machado, que é para terminar, fechar aquela parte. E agora a nossa matéria vai ser essa, gêneros literários. Épico, lírico e dramático. O épico também conhecido como narrativo, ok? Espero que vocês estudem, façam os exercícios, entreguem os exercícios, estudem, assistam às aulas, porque a matéria está continuando, está dando continuação, está dando continuidade, e o aluno não pode ficar sem estar assistindo às aulas. Então, ele assistindo a aula, ele sabe o que foi na aula anterior, o que o professor falou, e assim por diante. A matéria continua, ok? Então, na próxima aula, eu vou falar mais um pouquinho do épico, vou trazer uma síntese falando da epopeia, e vou partir para o gênero lírico, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.